Bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Como temos passado, espero que todos estejam bem, com saúde, com a paz do Senhor, né? Pois então, queridos, estamos aqui para mais uma aula, né, da nossa revista. Estaremos hoje aí estudando a lição 13, cujo título é Fé na Palavra, Força para a Vida. Texto bíblico aí para o nosso estudo, meditação, está lá em Josué 1, de 1 a 9, né? Meu nome é Frederico Araújo, mais conhecido por Fred, e hoje eu vou ser aqui o facilitador, estarei aqui com vocês. Amém, queridos? Então, antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça que tem se renovado em favor das nossas vidas, por este privilégio, Senhor, de podermos juntos, Senhor, com os nossos irmãos, podermos aprender, meditar, ler, Senhor, a Tua palavra, aprender a conhecer a Ti, Senhor, os Teus propósitos para as nossas vidas, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações e verdadeiramente possamos ser impactados, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Saiamos daqui, Senhor, edificados, confortados, tudo para louvor da Tua glória. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, querido, vamos lá para o texto bíblico, Josué 1 a 9. Nos diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, bendito seja Deus. O objetivo da aula é valorizar o conhecimento, o comprometimento e a prática da palavra de Deus como expressão genuína da nossa fé. Então, como quebra-gelo, eu queria deixar aí para vocês perguntar: você tem algum versículo preferido que lhe trouxe paz e quietude diante de uma situação de medo e insegurança?
Eu, particularmente, eu acredito que todos nós temos assim um versículo, somente os momentos que nós passamos em nossa vida, que fala muito conosco. Eu, particularmente, chama muita atenção na Bíblia, é um versículo que Deus, até ele é repetido várias vezes na Bíblia, que fala que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Né? Eu não nasci no lar evangélico, me converti depois de com 23 anos de idade, mas quando eu comecei a ler na palavra esse versículo, eu pude ver o quanto que minha mãe, quando ficou viúva, que a gente era pequeno, quanto que Deus cuidava da gente e da minha mãe, né? Quantas pessoas Deus tocou para ajudar a nós. Então, isso eu falo com certeza para vocês. Deus é o Deus dos órfãos e o Deus das viúvas. Amém, queridos? Você pode ter o seu versículo aí, né? Medite aí o que Deus tem feito na sua vida. Vamos, então, para início de tudo. Tempos de crise são desafiadores. A dor gerada pela morte de alguém, pela perda de um emprego, o rompimento de um casamento, a perda da saúde, uma doença que precisa ser enfrentada, uma mudança de igreja, a mudança de um pastor ou pastora na comunidade, e acrescentando também aí os tempos de pandemia, né? São exemplos de crises que podem nos inquietar e até mesmo nos enfraquecer e paralisar. Olhar para a palavra de Deus, buscando a direção do Senhor, traz refrigério para a alma, renova a nossa fé e nos ajuda a caminhar. É o que aprenderemos com a história de Josué, né? Então, e aqui, queridos, realmente, diante das circunstâncias, das provações aí, a gente tem duas atitudes que a gente pode tomar, né? Uma, a gente ficar paralisado, enfraquecido, né? E até desanimar, desistir, ou a outra, a gente buscar ânimo na palavra do Senhor, né? Nos fortalecer em Deus para continuar. E eu gostaria de citar aqui o versículo que tem lá em Tiago 2, é bem apropriado para nós, né? Fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, às vezes nós perguntamos: Senhor, por que estamos passando por essas lutas? Essas lutas e provações são os meios pelos quais Deus vai nos fazer que nós cresçamos, que sejamos aperfeiçoados, né? Como diz a palavra. Pela nossa mente carnal é difícil de entender, mas pela fé a gente entende que Deus quer o melhor, tem o melhor para nós e quer o nosso crescimento. Prosseguindo. Fundamento bíblico. O livro de Josué foi escrito no período do exílio, com a intenção de analisar o passado do povo de Deus, a fim de buscar direção para a vida presente e assim direcioná-lo quanto ao futuro. O texto pode ser dividido em duas partes. A primeira parte corresponde aos discursos de guerra levitas, né, conforme lá Deuteronômio 9. Esses discursos apontavam para a sua razão, isto é, a guerra. B, palavras de incentivo e encorajamento à luta e promessas de vitória. Então, que Deus sempre nos falou que Ele vai nos... Quer dizer, a vitória é nossa, mas não chegaremos à vitória sem passarmos pelas lutas. Na segunda parte, o texto transforma-se num chamado obediente diante da
Torá, né, ou lei ou palavra de Deus, como pressuposto para o sucesso do empreendimento. O livro começa apresentando um cenário de crise em que Josué estava envolvido. Moisés, seu líder e amigo, havia morrido, está lá versículo 1, o que além de gerar tristeza, apontava para a nomeação de um novo líder para conduzir o povo de Israel até a última etapa da promessa feita por Deus aos patriarcas na conquista da terra prometida. Mesmo tendo passado o tempo do luto, Deuteronômio 34:8, e tendo agora o coração do povo voltado para si, Josué provavelmente tinha seus medos e insegurança diante da realidade de não ter mais a direção de Moisés sobre sua vida. Sem esquecer o passado, era preciso deixar de olhar para trás e vislumbrar o futuro, o que exigia uma tomada de posição no tempo presente, né? Só para a gente meditar aqui um pouco, vejam a situação de Josué, né? Estava agora, ele teria que substituir Moisés. A condição do povo aí, se a gente for relembrar, aproximadamente aí mais de 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Imagina como foi a luta que Moisés teve para conduzir esse povo, né? E acho que Josué ficava pensando tudo isso, que Moisés, que era Moisés, teve essas lutas, que será de mim, né? Até porque tem a passagem que Deus fala, quando lá Miriam e Arão questionam Moisés a respeito do casamento, e Deus fala que, em relação aos profetas, outras pessoas, ele dá a visão e essas coisas, mas que em relação ao seu servo Moisés, ele fala cara a cara, né? Face a face. Então, acho que Josué ficava pensando, Moisés, que andava face a face com Deus, teve essa dificuldade, imagine eu. Mas como nós já lemos aí na palavra, Deus já fez essa promessa também a Josué, né? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas imagina aí o desafio de Josué de assumir essa responsabilidade. Foi nesta direção que Deus falou a Josué quando o visitou. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, né, no presente, e passe este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus falou diretamente a Josué, que mais tarde falou ao povo. As palavras ditas pelo Senhor são mais do que simples consolo. Trata-se de um comissionamento àquele que fora preparado através do serviço a Moisés para ser seu sucessor, né? Então, Deus agora estava atribuindo essa responsabilidade a Josué. Acho que ele não esperava que chegaria tão cedo, né? Mas chegou. Embora Deus tivesse feito uma promessa dizendo: todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, a realidade mostrava que essa conquista não seria tão fácil, pois a região a ser conquistada ainda estava ocupada por outros povos. Contudo, Deus promete sucesso na caminhada, pois estaria presente com Josué e todo o povo, né? Resumindo, Deus falou: vocês vão chegar na terra prometida, só que vai ter lutas, né? Mas o interessante aqui é que nós, né, o povo ali, teria Deus como aliado. A vitória e o sucesso da missão, porém, estavam condicionados à total obediência da lei ou da palavra
de Deus. Josué deveria meditar no livro da lei e anunciá-lo dia e noite. Meditar, Hagá, representa o movimento cíclico de leitura e proclamação da lei, uma repetição ativa e um meio de manter os preceitos de Deus na mente e no coração. Josué atendeu ao mandado do Senhor e encontrou em suas palavras a direção e encorajamento necessários para viver a nova fase da vida à frente de seu povo. Diz aqui, eu lembrei aqui da passagem também de Davi, quando ele está voltando lá para a cidade lá dos filisteus que estavam morando, Ziclag, e quando ele chega lá, os seus parentes, né, seus filhos, esposas, tudo tinham sido levados pelo inimigo, e fala que Davi e o povo chorou até perder as forças, não ter mais força para chorar, né? Então, Deus, muitas vezes a gente vai passar pela situação que a gente às vezes precisa chorar, lamentar, né? Mas fala lá também que Davi recobrou o ânimo no Senhor, né? E assim a gente vê também que Josué aí, depois desse momento de luto, né? Ele recobrou aí se encorajou aí nas palavras, nas promessas de Deus para a vida dele. Continuando, sua história nos mostra que ao alicerçarmos nossa fé na palavra de Deus, somos fortalecidos e fortalecidas para vencer nossos desafios e seguirmos adiante rumo ao cumprimento dos propósitos de Deus para nós e para o seu povo. Aprendemos que uma fé alicerçada na palavra de Deus renova o ânimo, né? Como eu falei. Por 3 vezes Deus repete as mesmas palavras a Josué: seja forte e corajoso. Josué tinha grandes desafios pela frente: liderar o povo, atravessar o rio, conquistar a terra, enfrentar outros povos que ali residiam, tomar as decisões certas, prover segurança. Certamente enfrentaria muitas provações, e mesmo tendo a companhia abençoadora de Deus, era preciso ser forte e corajoso a fim de não desanimar. Para recobrar o ânimo, Deus lhe fez 3 promessas: a certeza da posse da terra, a vitória sobre seus adversários e a contínua presença divina ao seu lado. Revigorado pela fé nessas promessas, Josué se apropria de força e coragem para seguir adiante. O medo sempre fará parte da vida humana, isso é verdade, né? O medo, mais que um inimigo, ele é um amigo, né? O medo é uma coisa natural. Agora, o medo excessivo, isso que a gente não pode ter, mas o medo é um auxílio que nós temos até para a preservação da nossa vida. No momento ou outro teremos que lidar com ele. A questão é: o que faremos quando ele surgir? Nos entregaremos ou confiaremos no cuidado de Deus? Ao nos dedicarmos à leitura da palavra, descobrimos que ele já nos prometeu estar conosco sempre, né? Até nós lemos ali que fala, né? Não te deixarei, não te desampararei. Deus está conosco, né? Isso é importante. Acho que até Deus fala para a gente nem espantar com as circunstâncias, porque nada é comparado ao nosso Deus, né? Então, se Deus é o nosso aliado, nós não temos que nos espantar com nada. Ter força e coragem na visão
bíblica é muito mais do que dizer eu creio, eu vou, eu faço. É saber que Deus é quem nos leva e nos usa apesar da nossa fraqueza, né? Segundo Coríntios aí 4, 7 a 10. 2. Nos leva a ter compromisso. Depois de assegurar-lhe as promessas mais valiosas, Deus mostra a Josué que para ser próspero e bem-sucedido em sua missão, uma coisa ainda era necessária: o compromisso com a lei, ou o compromisso com a palavra de Deus. Esse compromisso significava ter o cuidado de fazer segundo toda a lei, não se desviar dela, não cessar de falar deste livro da lei, meditar nele dia e noite, ter o cuidado para fazer tudo o que nele está escrito. Resumindo, tudo isso aí, Deus requer de nós, acima de tudo, é a nossa santificação, né? A gente, mais do que receber de Deus os dons, a unção, nós precisamos sempre da presença de Deus, né? Para não corrermos o risco aí de ficar às vezes como Sansão, né? Ter às vezes lá o dom, a força e não perceber que Deus, o Espírito do Senhor, se retirou de nós. Então, o bem mais precioso que nós temos é a presença de Deus, e essa é cultivada através da nossa santificação. Sem o compromisso com a palavra de Deus, Josué seria tentado a seguir suas próprias escolhas e vontades, e ainda, deixando de olhar para a lei de Deus, deixaria de olhar para o próprio Deus e acabaria atribuindo a glória de todas as conquistas a Ele mesmo. O mesmo zelo e compromisso para com a palavra de Deus é exigido de toda a pessoa cristã, né? Sem a palavra de Deus no coração, pecamos contra o Senhor, né? Como diz lá o Salmo 119, 11, que fala: guardo, né, as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso, quer dizer, o inimigo, o adversário, a gente acha que é o Satanás. Mas você já refletiu? Você é salvo de quê? Eu vou até fazer 3 perguntinhas para você. Você é salvo de quê? Você é salvo por quem? E você é salvo para quê? Você já pensou? Nós somos salvos da ira de Deus. Somos salvos por Deus e somos salvos para a glória e para louvor de Deus. Então, enquanto a gente estiver em santificação, a gente vai ter Deus como aliado. Mas a partir do momento que a gente sair dos caminhos do Senhor, que é uma vida de pecado, né, que fala que é o que faz separação entre nós e Deus é o pecado, então Deus passa a ser o nosso inimigo. E isso aí é terrível coisa, como diz a palavra de Deus, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então temos que cultivar aí sempre a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Meditar na palavra nos aproxima de Deus, gera bênçãos, traz revelação da vontade divina e fortalece a fé, porque nos faz conhecer que é Deus, né? Nós aprendemos que Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Conclusão. Assim como a Josué, Deus nos comissiona, quer dizer, nos chama, nos envia, né? Nos capacita, nos envia, desafia a viver debaixo de sua palavra. Isso implica não só o conhecimento, mas também a reflexão e a
prática, né? Como diz lá em Tiago, não sejais apenas mais conhecedores, mas praticantes da palavra, né? O salmista afirma que a palavra de Deus traz sabedoria, e o apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A Bíblia está à nossa disposição e o Espírito nos ajuda na sua compreensão. Por isso podemos ter a segurança de que, se nela meditarmos e a seguirmos, cumpriremos com êxito nossa jornada. Verdade, queridos, nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, mas Deus nos deixou a palavra até para a gente evitar que a gente cometa os erros dos outros, né? Eu tenho um versículo que eu gosto muito, está lá em Romanos 15:4, que fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. É que Deus está nos falando. A gente não precisa passar pelos sofrimentos aí dos nossos irmãos do passado. Nós podemos aprender com os testemunhos deles aí na Bíblia, né? Como diz aí o Jair, nós não precisamos reinventar a roda, né? Basta meditarmos na palavra de Deus. Para refletir, e aí eu gostaria que você, nesse momento, você refletisse aí, quais textos da palavra de Deus que tem te servido de inspiração e direção. Reflita nisso aí. Caso não lembre, pesquise aí na sua Bíblia. Refletiu aí, pensou, lembrou do texto? Eu tenho vários, né? Um agora que veio agora aqui à mente, ao coração, fala daqui, um texto que fala assim, que tudo que vier para a nossa mão, para nós, que nós devemos fazer com todo esforço e com toda a dedicação para ao Senhor, né? Que diz a palavra mesmo, nós não servimos a homens, nós servimos ao nosso Senhor, né? E enquanto estivermos vivos, né? Que esse é o momento que nós estamos aqui, que podemos, fala que é só os vivos que podem adorar, né? Louvar ao nosso Senhor. Esse é um texto que me inspira bastante. Hein, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença sempre conosco, ó Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu nunca nos desampara, Tu sempre está conosco, sempre, Senhor, quer estar presente em nossas vidas, ó Pai. Seja, Senhor, nos momentos de alegria, de tristeza, Senhor, Tu passa, Senhor, conosco em todos os lugares que temos passado, ó Deus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Tu nos dê esta força, este ânimo, esta fé, para que nesses momentos, Senhor, de provações, de lutas, Senhor, que temos passado e que passaremos,
possamos buscar, Senhor, a direção, o auxílio em Ti, Pai, pois como diz a Tua palavra, Senhor, não nos veio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Senhor, Tu nos envia, Senhor, o escape, o livramento, Senhor, para podermos vencer todas estas batalhas, ó Deus. Dá-nos, Senhor, esta fé, esta esperança, Senhor, de confiar e esperar em Ti, Pai. Saber, Senhor, em Ti nós somos mais que vencedores, ó Pai. Possamos ter sempre a sede e a fome, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença, Senhor. E como diz o Teu servo Davi, Senhor, melhor é um dia, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 anos longe de Ti, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a caminhar em santidade e em retidão. Transforma o nosso coração para que cada dia, Senhor, possamos ser pessoas melhores, Senhor, para louvor da Tua glória, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aí, queridos, durante a semana aí tem essa sugestão aí de leitura bíblica, aí, a sua meditação e reflexão, né? A bibliografia desta lição está aí, são essas 2 bibliografias aí, você pode também aproveitar na semana e se aprofundar mais nesse estudo. E você é o nosso convidado, né? Nós somos da Igreja Metodista Taguatinga Norte, META. Nosso endereço é na QNG 25 Área Especial 3. Já voltamos a ter o culto presencial, né? E todo domingo às 19 horas, 18 horas, você é nosso convidado. E aí está o banco aí onde nós temos a conta, né? Se sentir desejo de fazer uma oferta, contribuir, né? Semear aí no reino de Deus, fique à vontade, viu? Deus continue te abençoando ricamente. Inscreva-se no nosso canal, né? Para não perder nenhum do nosso vídeo ou live, né? Gostaria de agradecer aí a presença de todos, muito obrigado, e Deus continue abençoando cada um de nós, continue abençoando nossa igreja, nosso pastor, sua família, esteja abençoando os enfermos, esteja abençoando você também aí no seu lar, que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, meu irmão. Deus abençoe, fique com Deus. Amém.